Todo mundo está conseguindo enxergar a histologia, certo? Certo. Certo. Ok. A histologia que a gente vai ver hoje, ela vai abordar tecido epitelial, muscular e nervoso. Mas antes da gente começar no tecido epitelial, eu queria relembrar aí alguns aspectos de embriologia. Vocês sabem que todos esses tecidos têm uma origem, né, embrionária. E durante o nosso desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer? A gente, logo depois da fecundação, a gente começa num processo de divisões celulares, de mitoses, né? Várias mitoses vão acontecendo ali. E o embrião, ele vai desenvolvendo camadas de célula, tá? E a primeira estrutura que a gente tem, né, com divisões ali de tecido e tal, realmente é a gástrula, tá? Que é essa figura que você está enxergando aqui, né, aqui embaixo, ó, a gástrula. A gástrula, ela vai ser a primeira estrutura do embrião que vai ter tecidos embrionários. E esses tecidos embrionários, né, são 3, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E cada um vai originar um grupo de estruturas no teu corpo, pô. Então, esses tecidos embrionários são os primeiros tecidos que aparecem no teu corpo, ok? A ectoderme vai dar origem à epiderme, né, os anexos embrionários, placenta, córion e tal, cordão umbilical, sistema nervoso e as cavidades do teu corpo, certo? A cavidade torácica, né, a cavidade abdominal e tal. Então, a ectoderme é essa camada mais externa, né, da gástrula, a ectoderme. A mesoderme vai dar origem à derme, aos ossos e músculos, né, ao sistema circulatório e reprodutor, que é essa camada que vai surgir aqui no meio. Meso, lembra meio, então vai ficar aqui no meio, ó, ok? Eu não vou entrar em detalhes do desenvolvimento embrionário em si, porque senão a gente vai levar muito tempo, tá bom? Essas diferenças aí de deuterostomado, protostomado, diblástico, triblástico, que são nomes que a gente estuda dentro da embriologia. Eu vou evitar, né, entrar nesses detalhes para a gente não perder o foco, tá bom? E na endoderme, a endoderme é essa camada aqui de dentro, ó, que vai dar origem, né, ao sistema respiratório, né, aos órgãos do sistema digestório, etc. Então, gente, antes da gente considerar os tecidos animais adultos, vocês têm que lembrar que eles se originam, né, desses 3 tecidos embrionários aqui, tá bom? Muito bem, voltando aí para o mapa, a gente tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido nervoso é o que dá menos trabalho em termos de divisão, né? Tecido nervoso, ele não tem divisões, diferente do sistema nervoso. Não confunde tecido nervoso com sistema nervoso. Só uma observação. Quem quiser colocar dúvida no chat, pode colocar que eu estou vendo pelo celular aqui, tá, gente? Só para a gente testar aí a dinâmica, beleza? Quem quiser botar aí no chat, pode colocar, que eu estou acompanhando. Muito bem. Então, o tecido nervoso, ele é o que dá menos trabalho em termos de divisão. A gente não tem divisão do tecido nervoso, só do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, periférico e tal, né? O tecido epitelial é o que tem mais subdivisões, né? A gente perde mais tempo trabalhando as subdivisões do tecido epitelial do que nas características gerais do próprio tecido, tá? Então, a gente tem dentro do tecido epitelial várias subdivisões, né? Então, a gente tem divisões de acordo com a função, né, do tecido, se ele é de revestimento ou glandular, de acordo com o formato das células, se é pavimentoso, cúbico, colunal, de transição, de acordo com o número de camadas, simples, estratificado ou pseudoestratificado. Então, você tem 3 formas de classificar o tecido epitelial de acordo com esses critérios que estão em amarelo aí, ó. Função, formato das células e número de camadas. Opa, alguém aí está com dúvida? Muito bem, então o tecido conjuntivo, a gente sabe que o tecido conjuntivo é o mais
amplo, né? É o que dá mais trabalho para a gente, certo? Mas a classificação dele é relativamente simples, né? A gente tem 4 tipos de tecido conjuntivo. Tecido propriamente dito, de sustentação, transporte especial, né? E dentro de cada divisão aí, a gente encontra subdivisões, não é? Que a gente vai ver depois no tecido conjuntivo. E o tecido muscular, ele é bem simples também, né, de classificar, né? A gente só tem 2 classificações aí, tecido liso ou estriado, sendo que o estriado pode ser esquelético ou cardíaco. Tecido epitelial, vamos falar rapidinho dele, ó. Quais são as características do tecido epitelial? Células são justapostas, são juntinhas, tem pouco espaço entre as células, tá? O espaço entre as células é bem pequeno, sendo que ele é preenchido basicamente pelo glicocálice, que é aquela camada de carboidratos que envolve as células animais, tá? Então as células do tecido epitelial, elas têm glicocálice e é basicamente esse glicocálice que preenche ali o espaço intercelular e dá uma certa aderência, né, entre as células. Muito bem, tem também as junções intercelulares que dão também uma certa fixação entre as células. Não tem vaso sanguíneo, o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. Como ele não tem vaso sanguíneo, todos os gases respiratórios, os nutrientes que ele precisa, vão vir da onde? Do tecido vizinho, né, do tecido conjuntivo vizinho, certo? É ele que vai dar esse suporte aí para o tecido epitelial, que no caso vai ser o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente vai ver depois, tá bom? E esse transporte, ele vai ocorrer por um transporte passivo, né, que a gente já conhece, que é a difusão, transporte passivo dissoluto, ok? Tem várias terminações nervosas, isso é fácil a gente perceber, é só a gente tocar na ponta do nosso dedo, que a gente já percebe as terminações nervosas da epiderme, né? A epiderme é uma camada de tecido epitelial, né, da nossa pele, e tem várias terminações nervosas responsáveis pelo tato, né? Pelo tato. Aí a gente percebe o tato, né, o calor e várias coisas. Apesar de ter muitas células, né, no tecido epitelial, essas células variam um pouco em formato. Você não tem formatos muito variados, entendeu? Tem pouca variabilidade celular dentro do tecido epitelial. Não é como o sangue, por exemplo. O sangue, você lembra no tecido sanguíneo que tem hemácia, tem macrófago, tem linfócito T, linfócito B, tem uma porrada de célula ali. Então existe uma grande variabilidade celular naquele tecido. Não é a mesma coisa no tecido epitelial. Então você não tem tanta variabilidade celular. Beleza? Ok. As células ficam se dividindo direto lá no tecido epitelial e isso é importante para garantir a renovação do tecido, tá? As funções do tecido epitelial são 2, né? Ele serve para recobrir superfícies do corpo, tanto externa quanto interna, e formar glândula. É basicamente isso. Então ele serve para revestir e para formar glândula. As superfícies internas, gente, elas têm, né, 2 nomes, né? A gente tem 2 tipos de superfície interna. Existe aquela superfície interna, aquela camada de tecido epitelial que vai estar revestindo uma estrutura que está em contato direto com aquilo que vem do ambiente externo, tipo a boca. A boca, ela é uma estrutura interna do teu corpo, assim eu espero, né? Que vai estar em contato direto com aquilo que está vindo de fora, tipo com alimento, né? Ou, sei lá, outras coisas. Então, a boca é o que a gente chama de mucosa, né? O tecido epitelial que reveste a boca é o que a gente chama de mucosa oral ou mucosa bucal. Porque é um tecido epitelial que está numa superfície que está em contato com aquilo que vem de fora. A mesma coisa, tipo, a gente pode dizer para a mucosa gástrica, né? Que é a mucosa do estômago, a mucosa intestinal, né? Também, ou mucosa entérica, que também vão estar em contato com o alimento, né, que está vindo de fora. Então essas superfícies, essas estruturas, né, são revestidas por tecido epitelial chamado mucosa, né? Mucosa é o tecido epitelial que reveste esse tipo de estrutura. Já a serosa é um tecido epitelial que está revestindo uma estrutura que não está em contato com o ambiente externo. Por exemplo, a serosa, né, que é o tecido epitelial que está revestindo a cavidade torácica, por exemplo.
A cavidade torácica não está em contato com o ambiente externo, ela está em contato com os órgãos que estão dentro da cavidade torácica, tá? Dentro do tórax. Outra coisa, a cavidade abdominal, né, também é revestido por um tecido epitelial chamado serosa, né? Então, serosa não está em contato com o ambiente externo, mucosa está em contato. Tudo bem? Só uma dúvida rapidão. A mucosa tem contato com o externo no órgão, né? Ou quer dizer. Eu não sei, eu sou meio bugado com isso. Beleza. A mucosa é aquela camada de tecido epitelial que está revestindo uma estrutura, um órgão, que está em contato com aquilo que vem de fora, que está em contato com o ambiente externo. Entendeu? A mucosa está revestindo uma estrutura que está em contato com o que vem de fora. Tipo, é uma estrutura interna, tá? É um órgão interno, mas que está em contato com o que vem de fora. Tipo, boca, esôfago, faringe, o estômago, o intestino. Todos esses exemplos que eu dei vão estar em contato com o alimento, né? Ou com o ar, né? E, de certa forma, com o ambiente externo. Então, essas estruturas são revestidas por tecido epitelial que a gente chama de mucosa. Entendeu? Entendeu? Beleza. Ok. Então, vamos continuar, né, gente? Classificação do tecido epitelial pode ser de acordo com o número de células, certo? De acordo com o formato de células e de acordo com a função, né? Como a gente já viu, ele pode ser de revestimento ou glandular. Tá bom? Mas essa da função a gente vai ver já já. De acordo com o número de camadas, pode ser simples, quando ele tem uma camada só, como nesse exemplo aqui, ó, o epitélio cúbico simples. Aí tá vendo, ó, só tem uma camada de célula aqui, ó, só tem uma camada. E esse outro aqui também, ó, simples, ó, no pulmão só tem uma camada. Mas é óbvio que no rim e no pulmão tem que ter um tecido epitelial simples. Conseguem perceber por que é tão óbvio? Porque nessas estruturas tem que haver passagem de substâncias de um lado para outro aqui, pô. Então, se tiver mais de uma camada, fica difícil essa passagem. Então, é por isso que nessas estruturas, no pulmão principalmente, cara, para garantir essa passagem de gás carbônico e oxigênio, tem que ter, né, um tecido epitelial simples, tá bom? Muito bem. Já quando o tecido tem mais de uma camada, ele é chamado de estratificado. Por exemplo, o esôfago, ó. No esôfago, o tecido epitelial é estratificado, tem várias camadas. E também, né, a gente consegue entender por que ele é estratificado no esôfago. Por quê? Porque ele tem que proteger a estrutura do atrito. Pô, no esôfago a gente está lidando com alimento ali, né? Está lidando com coisas que estão vindo do ambiente externo e que estão entrando em atrito direto ali com o tecido, pô. Então tem que ter várias camadas para garantir essa proteção. Porque essa camada aqui, ó, ela pode ir embora, mas tem uma camada, várias camadas, na verdade, aqui embaixo para ajudar nessa proteção. Tudo bem? Muito bem. O tecido pseudo-estratificado, ele é um tecido que tem uma camada só. Aqui em cima, ó, é um tecido pseudo-estratificado. Mas as células têm um formato tão irregular, olha só, aqui o núcleo dessa está aqui embaixo, o núcleo dessa está aqui em cima, então não tem um formato regular, tá vendo? É um formato tão irregular que a impressão que a gente tem é que tem mais de uma camada nesse tecido. Então o tecido pseudo-estratificado é um tecido que tem só uma camada, mas a impressão que a gente tem é que tem mais de uma camada, tá bom? E a célula, né, ela é alongada aqui, ó, ela é verticalmente alongada, beleza? Muito bem. Já com relação ao formato das células, o tecido ele pode ser pavimentoso, que é essa célula achatadinha aqui, ó, é uma célula pavimentosa ou escamosa, tá? Aqui também, ó, tecido pavimentoso. Já o tecido cúbico é quando a célula tem esse formato mais arredondadinho, por incrível que pareça, apesar do nome cúbico, né? Ela tem esse formato mais arredondadinho aqui, ó, tá? O tecido prismático ou colunar, ele tem esse formato compridinho aqui, ó, tá vendo? Compridinho para cima, tá vendo? Então, quando a célula é prismática, é porque ela tem esse formato compridinho para cima. E quando ele é de transição, professor? Quando a célula pode mudar de formato.
E o melhor exemplo que a gente tem de tecido epitelial de transição é o da bexiga urinária. Por quê? Sabe que a bexiga urinária, o volume dela muda conforme a quantidade de urina, né, que tem na bexiga. Então, uma hora ela é cúbica, outra hora ela está esticada, mais no formato pavimentoso. Então, o tecido epitelial da bexiga, ele é o melhor exemplo de transição. E os exemplos mais cobrados, né, de tecido epitelial de revestimento são esses aqui, gente, ó. Da parede interna dos vasos sanguíneos é o tecido pavimentoso simples. Dos ovários, tecido cúbico simples. Estômago e intestino, tecido prismático simples. Por que tem que ser prismático? No estômago e no intestino? Porque aqui nesses órgãos, gente, a gente tem produção de suco gástrico, né, de suco entérico, ou seja, de secreções, a gente tem produção de substâncias ali, e o citoplasma dessas células tem que ter um volume bacana para que essas substâncias sejam produzidas, tá bom? Então é por isso que tem que ser prismático nessas estruturas aqui. A epiderme, a boca e o esôfago tem um tecido pavimentoso e estratificado por conta da necessidade de proteção, né, como eu já comentei. Conjuntiva do olho é cúbico e estratificado. Lembrando que a conjuntiva do olho fornece proteção também, né, ao olho. Ok? Epiglote, né, e uretra masculina, prismático e estratificado. Traqueia, cavidades nasais e brônquios, pseudo-estratificado. Ok? E parede interna da bexiga e vias urinárias é um epitélio de transição. Gravem bem, anotem bem esses exemplos, gente, porque tem vestibular que adora cobrar, né, decoreba, então é bom a gente ter essa noção, né, essa percepção. E por último a gente fala da classificação dos epitélios glandulares. Então a gente sabe que o tecido epitelial pode ser dividido em revestimento e em glandular, né? E o tecido epitelial glandular, ele vai formar o quê? Pensa, gênio, glândula, né? Vai formar as glândulas. E essas glândulas podem ser classificadas de acordo, né, com o local onde ela vai liberar, onde elas vão liberar as suas secreções. Lembrando, qual é a diferença de secreção para excreção, tá? Alguém consegue lembrar disso aí, gente? Pode mandar aí no chat ou então acionar o microfone aí. Qual a diferença de secreção para excreção? A secreção acontece no corpo, excreção você espelha para fora. Secreção. Na secreção, tanto na secreção quanto na excreção, a célula vai produzir uma substância ou vai jogar uma substância para fora dela, certo? Beleza. Tanto na secreção quanto na excreção, a célula está expelindo, né, uma substância. Qual a diferença da secreção para a excreção? Na secreção, ela está expelindo uma substância que o organismo ainda vai usar, né, que ainda vai ser útil para o organismo. Diferente da excreção, onde ela vai expelir uma substância que o organismo não vai usar mais, tá? O organismo não vai mais usar essa substância. Então, excreção, ela está expelindo uma substância que a célula não, que o organismo não vai mais usar. Então, quando vocês viram lá na fisiologia humana, né, vocês viram a produção da urina como parte do sistema o quê? Sistema excretor, não é? O sistema excretor é aquele que vai eliminar substâncias que o corpo não usa mais. Beleza? Já na secreção, a célula está eliminando uma substância que o organismo ainda vai usar. Secretar um hormônio, né? O hormônio ainda tem utilidade para o organismo, né? Secretar suor, secretar saliva, são substâncias que o corpo ainda vai usar, tá? Então as glândulas, elas vão secretar, elas têm função secretora, produzir coisas que o corpo ainda vai usar. E as glândulas que têm origem do tecido epitelial, tá, são divididas em endócrinas, exócrinas ou mesócrinas, também conhecidas como glândulas mistas, né? As glândulas exócrinas vão lançar substâncias fora da corrente sanguínea. E as glândulas endócrinas vão lançar substâncias dentro da corrente sanguínea. Olha como é fácil, né, a diferença.
glândula exócrina, fora da corrente sanguínea, glândula endócrina, dentro da corrente sanguínea. Quais são os exemplos de glândulas exócrinas? Sudorípara, salivar, produz a saliva. Sebácea vai produzir aquele óleo, né, que deixa a nossa pele oleosa, né, aquele sebo que deixa a nossa pele oleosa depois de uma atividade física ali, né, que ajuda a evitar a desidratação também. E a glândula endócrina, ela, exemplo de glândula endócrina, a gente tem a hipófise, né, a tireoide, paratireoide, suprarrenal, gônada, que são estruturas que vocês já viram lá no sistema endócrino. E a gente pode, né, a gente vai comentar quando a gente for revisar o sistema endócrino. Então a hipófise, gente, junto com com o hipotálamo, ela é uma glândula importantíssima, né, que atua junto com o hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso central, e ajuda a regular várias outras glândulas. Tudo bem? A tireoide e a paratireoide atuam geralmente produzindo hormônios que vão regular o teu metabolismo energético. As gônadas, né, vão produzir os hormônios sexuais, né? A suprarrenal, ela vai atuar produzindo adrenalina, noradrenalina, que vão também regular, de certa forma, a atividade do teu corpo, né, a atividade metabólica do teu corpo. E o pâncreas, ele tem uma função mista, né? Por quê? Porque ele tem uma parte que atua como glândula exócrina, tá? Produzindo suco pancreático, que tem várias enzimas e tal, que vão auxiliar na digestão. E tem uma parte endócrina que vai produzir a insulina e o glucagon, né? Que vão ajudar a regular os níveis de açúcar, né, no sangue. Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui no... Vou dar uma pausa aqui no slide. Vocês estão conseguindo me ver? Dê um ok. Beleza. Pessoal, até aí tudo bem? Até aí sem dúvida, sem problema aí na transmissão. Como é que vocês estão percebendo aí o sinal? Vamos abrir rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui na transmissão ao vivo e vou ficar no chat com vocês para a gente discutir aí a transmissão a transmissão do sinal e tirar algumas dúvidas aí do tecido epitelial. Beleza? Pode ser? 2 minutinhos aí só para a gente discutir algumas coisas. E aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir, galera? Então, né? Pessoal, tudo bem? A transmissão tá ok? Tá sem intervalo? Ok. E depois que a gente terminar essa aula, tá? O que vocês tiverem de dúvida, podem colocar no chat, certo? Que eu vou continuar depois online, mesmo depois de transmitir, vou continuar online, tá bom? Diniz, vou tentar, se der certo essa parada aqui, né, essa ideia, eu vou tentar manter o ritmo de uma live por semana, tá, bicho? Mas mesmo assim, como eu tô gravando, né, eu vou gravar essas lives, eu vou editar depois, né, essas gravações para poder colocar no YouTube, tá bom? Então, mesmo quem não conseguir, por algum motivo, não acessar a live, eu vou colocar no YouTube a aula para disponibilizar para a galera, tá bom? Pode ser? Beleza. Porque eu ouvi dizer que existe um limite aqui também, né, de público e de 50 alunos, eu acho, de 50 ouvintes. Então, pra gente... Não. Tem não? Oi, Diniz. Oi, não tem não. Ah, Paulo, foi mal. Tô te ouvindo. Tem? Ah, então beleza. Então mentiram pra mim, pô. Me iludiram. Tranquilo, então, pô. Mas, de qualquer forma, quem perdeu... eu percebi, Diniz. Tá melhor que o Hangout mesmo. Então, beleza. Se
Se alguém perder a live, a gente coloca no YouTube depois e a galera assiste por lá. De qualquer forma, isso aqui é para que vocês não percam o material, tá bom? Para que vocês continuem estudando, que é importante vocês continuarem estudando, né, gente? Beleza, gente? Tecido nervoso, ele tem muita semelhança com o tecido epitelial. Em que sentido? Ele não tem vaso sanguíneo, tá? Ele tem pouco espaço intercelular, tá bom? Então, nesse sentido, ele é muito parecido com o tecido epitelial. Fora isso, o que acontece? Ele é altamente especializado, tá? Qual a função dele? Transmitir impulso nervoso e garantir a nossa comunicação, tá, com o ambiente externo e a comunicação entre as estruturas internas do teu corpo, beleza? Então, a função dele, do tecido nervoso, é transmissão de impulso nervoso, tá bom? É transmitir o estímulo nervoso, tá? Ele é altamente especializado. E como ele é altamente especializado, as células, por conta dessa especialização, acabam perdendo a sua capacidade de se dividir, de gerar outras células, tá? Como assim, professor? Existe uma relação? Existe. Cara, para a célula ter uma grande atividade mitótica, ou seja, para ela poder se dividir gerando outras células, ela não pode ser muito especializada, pô, tá? Ela não pode ter muitas instruções para passar adiante, tá bom? Então, quanto mais especializada a célula, mais difícil para ela se dividir. É por isso que os tecidos nervoso e muscular são tecidos que não têm muita atividade mitótica, porque são tecidos altamente especializados, né? São tecidos que têm uma função muito específica e que exige uma configuração da célula muito específica, pô, muito específica mesmo. Então, quanto mais especializado, menor a capacidade mitótica, ok? Então, ele é parecido com o tecido epitelial no sentido de não ter vaso sanguíneo e de ter pouco espaço intercelular. E como ele não tem vaso sanguíneo, a nutrição dele, né, das células do tecido nervoso, também vai ocorrer de modo semelhante ao que acontece lá no tecido epitelial. Então, vai ter um tecido conjuntivo ali perto, que vai ajudar o tecido nervoso, fornecendo nutrientes, fornecendo oxigênio e tal, para ele. Então, tem um tecido conjuntivo ali perto para auxiliar nisso, tá? Existe uma variabilidade celular aqui já, né? Existe aqui duas classes, né, de célula, o neurônio e os gliócitos, né? Os gliócitos constituem a maior parte do tecido nervoso, 90% do tecido nervoso é gliócito e 10% é de neurônio. Por incrível que pareça, né, apesar do que a gente imaginava, o tecido nervoso, a gente pensa, pô, tecido nervoso, a maior parte do tecido nervoso é neurônio. Não é, né? Diferente do que a gente imaginava, o tecido nervoso tem... A maior parte de células do tecido nervoso é de gliócito, que a gente vai já comentar. E quais são as funções do tecido nervoso? Né? Ele participa da organização dos órgãos, da organização dos órgãos que formam o sistema nervoso. Tipo, tu sabe lá na fisiologia, na anatomia, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Já o sistema nervoso, o tecido nervoso, ele não tem essa subdivisão. Beatriz, está com problema no áudio? Tá conseguindo ouvir? Paulo, pode dar um suporte pra gente nesse sentido, cara? Vou tentar diminuir a qualidade aqui, peraí. Obrigado, Paulo. Pode ser que o pessoal caia, então é só entrar de novo, tá? Pessoal, tá ouvindo aí, né? Então vamos dar um intervalinho de 1 minuto aí pro Paulo resolver o problema. Paulo, tu tem 1 minuto pra resolver o problema, Paulo. Teste. Estão ouvindo minha voz ainda aí? Tô ouvindo tranquilo. Perfeito, mais um pouquinho aqui. Agora tá ok ainda? Tô tranquilo. Perfeito, já mudei aqui. Beleza, então. Beatriz, tá ouvindo? Ok, então. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Altamente eficiente.
Gente, então vamos continuar aí no tecido nervoso. Ele atua como estrutura sensível para vários estímulos. Então, como eu falei, a função do tecido nervoso é transmitir o impulso nervoso, pô. Transmitir o impulso nervoso. Agora, não confunde, pô, as divisões do sistema nervoso com o tecido nervoso. É isso que eu não quero que tu confunda, tá? No sistema nervoso, tu tem lá sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Aqui nessa figura, inclusive, eu estou mostrando as partes do sistema nervoso central, tá? Tu tens aí o encéfalo, né, formado pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e tu tens a medula. Essas duas regiões, encéfalo e medula, fazem parte do sistema nervoso central. E os nervos e gânglios fazem parte do sistema nervoso periférico. Aí tu tem nervos aferentes, nervos eferentes, né? Enfim, tem várias subdivisões ali o sistema nervoso. E eu não vou repassar, né, essas divisões para não confundir a galera, tá bom? Muito bem. O tecido nervoso ele é formado por dois grandes grupos celulares, os neurônios e os gliócitos. E os neurônios, vocês já conhecem, né? Pô, os neurônios são essas células alongadas aqui, ó. Essa célula grandona aqui, ó. Isso tudo aqui é um neurônio. E aí o neurônio ele é formado por essa parte aqui que é o corpo celular, que é onde tem a maior parte do citoplasma, né, o núcleo e tal. Corpo celular. Aí tem esses galhos, né, esses ramos aqui, ó, que são os dendritos. Dendros são dedos, né, significam dedos ou ramos. Então os dendritos estão associados aqui ao corpo celular. E saindo aqui do corpo celular tem uma cauda grandona aqui, ó, uma estrutura maior, que é o axônio, tá? Esse axônio está saindo aqui do corpo celular. Então, basicamente, o neurônio é formado por corpo celular, dendritos e axônio. Mas além do neurônio, tu tens aqui os gliócitos, né, que são células que dão suporte, todo o suporte para os neurônios. Eles ajudam os neurônios de tudo quanto é forma. E tem vários tipos de gliócitos, né? Vários tipos de gliócitos. Você tem aqui as células de Schwann, os oligodendrócitos, tá? Os macrófagos e os astrócitos. Vocês lembram para que serve o macrófago, gente? Ele faz aquele rolê da... Ele fagocita, não é? Fagocita o quê? Defende. Então, geralmente são corpos estranhos. Show de bola. É isso aí. Olha só, o macrófago, ele fagocita corpos estranhos, fagocita micro-organismos, no sentido de defender, né, o organismo, de defender aquele tecido, defender aquela estrutura. Então o macrófago é uma célula de defesa, só que o macrófago do tecido nervoso, ele é chamado de micróglia. Tá bom? Ele recebe um nome especial, que é micróglia. Então, ouvir esse nome, ler esse nome aí, já sabe que é um macrófago, uma célula de defesa do tecido nervoso. E o astrócito é a célula que nutre, né, que dá alimento e sustentação para os neurônios. Célula de Schwann e oligodendrócito são duas células diferentes, mas que fazem praticamente a mesma coisa, tá? Que eu vou já falar o que elas vão fazer. Vamos lá, ó. O astrócito é essa célula aqui, ó, que está garantindo a comunicação desse vaso sanguíneo com o neurônio, tá vendo? Vaso sanguíneo aqui, ó, o sangue é tecido conjuntivo, tá? Aí tem um epitélio aqui simples, bacana, mas esse tecido conjuntivo está garantindo a alimentação de quem? Do tecido nervoso, ó. Tá vendo? Tá passando alimento, tá passando nutriente aí, né? Oxigênio e tal, para o tecido nervoso, que é o astrócito aqui. O astrócito é parte do tecido nervoso. Só que o astrócito está em contato aqui com o neurônio. Então é ele que vai garantir, né, a passagem dos nutrientes aqui, ó, e do oxigênio para o neurônio. É o astrócito. Muito bem. A micróglia é o macrófago que está participando da defesa dele. Ele está aqui, está guardando, né, o tecido nervoso, está garantindo a defesa do tecido nervoso contra micro-organismos. Professor, e oligodendrócito e célula de Schwann? Para que eles servem? Tá vendo aqui o axônio? Né? O axônio, ele tem várias células aqui, ó, meio que se enrolando ao redor do axônio. O axônio é só esse fiozinho aqui, ó, né? Esse fiozinho que está saindo aqui no final. E
O oligodendrócito, ele está meio que se enrolando ao redor do axônio, formando uma capa, certo? Essa capa é o que a gente chama de bainha de mielina. Então, a bainha de mielina, ela é formada pelos oligodendrócitos e pelas células de Schwann. Professor, e quando é que ele vai ser formado por célula de Schwann? Quando é que vai ser formado por oligodendrócito? Depende. Olha só. A célula de Schwann, ela forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, ou seja, lá nos nervos e gânglios, tá? Quem forma a bainha de mielina é a célula de Schwann. Já no sistema nervoso central, né, que é a medula e o encéfalo, no sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina são os oligodendrócitos. Tudo bem? Beleza, e para encerrar o tecido nervoso, acho que é encerrar mesmo, quer ver? Isso. Depois a gente vai para o tecido muscular. Para encerrar o tecido nervoso, a gente vai falar de sinapse e do impulso nervoso, que é a principal função, né, do tecido nervoso. Como é que ocorre o impulso nervoso? No que ele consiste? Gente, o conceito do impulso nervoso, a ideia do impulso nervoso é bem simples, pô. É basicamente uma alteração momentânea nas concentrações de íons dentro do neurônio. Então, o neurônio, lá da ponta do teu dedo, por exemplo, né, quando o neurônio recebe o estímulo nervoso, que é o toque, né, a pressão, o calor, enfim. Vou explicar para vocês aí, depois eu volto pro slide, beleza? Vou fazer o seguinte. Vamos imaginar um neurônio, né, recebendo o estímulo, tá? Recebendo o estímulo nervoso. Que estímulo vai ser esse? Esse estímulo pode ser uma substância química ali dentro de outro neurônio ou de outra célula. Esse estímulo pode ser a pressão, né, do tato, por exemplo, na ponta do teu dedo. Tu tens ali as terminações nervosas que são sensíveis à pressão, são sensíveis ao tato. Tá? O que vai acontecer? Na hora que o neurônio recebe esse estímulo, lá na membrana do neurônio, tem várias proteínas de membrana, tá? Várias proteínas ali na membrana do neurônio, que são canais, tá? São canais, proteínas canais. O que é uma proteína canal? É uma proteína que é tipo um tubo, tá? E que tem uma abertura, que tem uma tampa, tá? Tem uma tampa aqui. Ok. Quando o estímulo chega aqui, essa tampa, ela se abre. E esse canal, ele é específico. Essa proteína canal, ela é específica para um tipo de substância. Tá bom? Ela é específica para um íon, para um tipo de íon. E esses íons, né, eles variam dependendo do estímulo, tá? Mas geralmente a gente usa como modelo o canal de sódio e potássio, os canais de sódio e os canais de potássio, tá? Então tem uma proteína que é específica para o sódio, tem uma proteína que é específica para o potássio, tem uma proteína que é específica para o cálcio, para o cloro, enfim. Então, vamos lá. Quando o neurônio recebe esse estímulo, os canais de sódio se abrem, tá? E aí o sódio começa a entrar, galera. Começa a entrar. Tá bom? Qual é a carga do sódio? Qual é a carga do sódio? Bota aí no chat rapidinho. A carga do sódio, você lembra se é positiva ou negativa? Beleza, sódio é positivo. O sódio tem carga positiva. Ok. O neurônio, dentro do neurônio, a carga elétrica do neurônio, exatamente, né? Carga positiva mais 1. Então, dentro do neurônio, a carga elétrica é negativa. E quando o neurônio recebe esse estímulo e abre o canal de sódio, o que vai acontecer? Vai entrar um monte de carga positiva, no citoplasma. E aí essa carga começa a ficar neutra, né? Ela fica neutra, fica zero, aí ela começa a ficar positiva, aí fica positiva. Começa a entrar um monte de carga positiva. Rapidinho, menos de 1 milésimo de segundo. Tá? E 1 milésimo de segundo depois, né, que começa a abrir esses canais de sódio, o que o neurônio faz? Alguém ativou o áudio, não sei quem foi.
Um milésimo de segundo depois, né, de abrir o canal de sódio, o que o neurônio vai fazer? Ele abre os canais de potássio para tentar expulsar parte dessa carga positiva. Pô, por que não abre o canal de sódio? O canal de sódio ele vai abrir de um lado só, ele vai só garantir a entrada do sódio, tá? A célula, a gente tem que lembrar que a célula ela faz o transporte passivo. Show de bola, Leonardo. Foi show de bola essa tua participação aí, cara. Muito bom. Essa bomba de sódio e potássio que o Leonardo acabou de colocar aí no chat, gente, é o meio pelo qual a célula vai expulsar o sódio, pô. Então a célula não tem como expulsar o sódio por transporte passivo. Ela vai gastar energia, beleza? Ela vai ter que gastar energia para expulsar esse sódio. Então não tem como ela, cara, trazer o sódio, ela trazer a proporção de sódio e potássio, vem 2 potássios para dentro e sai 3 sódios, né, da célula na bomba de sódio e potássio, tá bom? Mas depois a gente vê a bomba de sódio e potássio. Vamos manter o foco aqui, ó. A célula abriu os canais de sódio, tá? O sódio começou a entrar, tá? E não tem como o sódio sair, porque o sódio só sai através da bomba de sódio e potássio, tá bom? E aí o que vai acontecer? A célula começa a ficar muito positiva. E aí como é que a célula vai lidar com isso? A célula vai ter que expulsar a carga positiva para ela conseguir manter a carga dela, ok? Então o que vai acontecer? A célula começa a expulsar o potássio. O potássio tem como ela tirar o potássio por transporte passivo. Então o canal de potássio se abre, tá? O canal de potássio vai se abrir e aí o potássio começa a sair 1 milissegundo depois, tá? Então eu vou voltar para o slide, tá? Que eu já cansei de ver minha cara aqui. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó, nesse gráfico que está à direita. Esse gráfico que está à direita, ele representa as alterações na carga elétrica do neurônio. Aí, entre 0 e 1 milissegundo, você percebe o sódio entrando. E aí a carga elétrica do neurônio, dentro do neurônio, ela está passando de negativa, lá menos 60, para positiva, lá no mais 20. Ó. E isso é aquele primeiro momento da entrada do sódio. Na figura da esquerda, você observa essa alteração do sódio, né? O sódio está entrando aí no começo, e essa entrada de sódio vai se propagando ao longo do neurônio. Aí você percebe aí, né, tipo uma sequência de imagens, né, que representam o sódio entrando. E 1 milissegundo depois, o que vai acontecer? Volta aí para a figura da direita, né, do gráfico. 1 milissegundo depois, o potássio começa a sair, né? A célula começa a expulsar o potássio para fazer a carga, né, do neurônio voltar a ficar negativa. Gente, esse mecanismo de entrada de sódio e saída de potássio é o princípio básico do impulso nervoso. É isso que é o impulso nervoso, né? O neurônio recebeu um estímulo, abriu os canais de sódio e 1 milissegundo depois abriu os canais de potássio para devolver, né, a carga elétrica. Só que nesse tempo, nesse intervalo aí de menos de 1 milissegundo, o sódio começou a entrar em todo o neurônio, né? A entrada de sódio começou a se propagar por todo o neurônio. E é essa entrada de sódio que meio que liga, né, que dispara o impulso nervoso. Tá bom? Então é isso que é o princípio químico aí do impulso nervoso. Essa passagem, essa mudança momentânea aí, né, de carga elétrica, que vai ocorrer em resposta a um estímulo. Quais são os estímulos que fazem efeito aí nessas proteínas canais, né? Nessas proteínas canais de sódio? Cara, pode ser luz, pode ser pressão, tá? Pode ser uma substância química, né? Que é o que a gente chama de neurotransmissor. Lembra que os neurotransmissores são substâncias que estimulam o impulso nervoso, né? Eles abrem, né, os canais de sódio.
E aí você tem vários neurotransmissores. Onde especificamente os neurotransmissores vão atuar? Então vamos lá, voltando para o neurônio, tá? O neurônio, ele recebeu estímulo, sabe Deus da onde, né? E começou a alterar esses canais aí, começou a alterar, aliás, a concentração de sódio e potássio, né, dentro da célula, começou a alterar a carga elétrica. Beleza. E essa carga elétrica foi mudando ao longo de todo o neurônio. Quando ele chega lá no finalzinho do axônio, quando o impulso nervoso, né, quando essa mudança de carga elétrica chega lá no finalzinho do axônio, lá no finalzinho, lá nas ramificações do axônio, e nessa figura da direita, aí você está observando um neurônio, né, que está em contato com outro neurônio. Tá vendo? Ó? Os botões sinápticos aí, ó, estão comunicando um axônio, o finalzinho de axônio, com outro neurônio. Então, quando esse impulso nervoso, quando essa mudança de carga elétrica chega lá no finalzinho do axônio, lá no finalzinho do axônio tem várias bolhas contendo os neurotransmissores, contendo substâncias, né, químicas, que são os neurotransmissores. E essas bolhas, quando elas recebem essa mudança de carga elétrica, o que elas vão fazer? Elas vão começar a expulsar, aliás, vão começar a se deslocar para fora do neurônio. Então, em resposta a essa mudança de carga elétrica, os neurotransmissores começam a sair desse neurônio e vão lá para a sinapse, que é esse espaço entre as duas células. Tá? Esse espaço entre as duas células, entre um neurônio e outro, é chamado de sinapse. E quando o neurotransmissor chega aqui na sinapse, o que vai acontecer? Ele vai estimular a abertura dos canais de sódio do outro neurônio e vai repetir o ciclo, né? Vai repetir o que aconteceu. Né? O impulso nervoso vai se formar lá no próximo neurônio. Então é basicamente isso. Né? O impulso nervoso é gerado ali por algum estímulo no neurônio. Esse impulso vai se propagar ao longo de todo o neurônio e quando ele chega lá no finalzinho do axônio, ele estimula a liberação de neurotransmissores que vão permitir a formação de um novo impulso no próximo neurônio. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aí na transmissão de impulso nervoso? Alguma coisa não ficou clara aí? Para que serve a bainha de mielina, professor? Bainha de mielina é um isolante elétrico e ela vai impedir, né, que o impulso nervoso aconteça nessa região onde ela está presente. E dessa forma, o impulso nervoso ele só vai ocorrer de forma ele vai saltando, né? O impulso nervoso ele vai saltando as regiões de bainha de mielina. Então, nesse sentido, a bainha de mielina ela contribui para acelerar o impulso nervoso. Então ele vai só pulando, ele não vai atravessando lentamente a membrana plasmática. O impulso nervoso ele vai logo pulando essas regiões onde tem bainha de mielina, porque a bainha de mielina é um isolante elétrico. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí com relação à transmissão do impulso nervoso? Só vai ter proteína canal fora da bainha? Perfeito, Leonardo. Leonardo, olha só. Como você está vendo na figura da esquerda, as regiões de bainha de mielina não tem proteína canal, que é um isolante elétrico, né, e tal. Então não vai ter transporte de sódio e potássio nessas regiões, cara. Beleza? E aí, mais alguma dúvida no impulso nervoso? Então vamos lá para o tecido muscular, certo? Tecido muscular, assim como o tecido nervoso, ele é muito especializado e como ele é muito especializado, não tem muita divisão celular nele, tá? Lembrando que quanto mais especializado, menos divisões o tecido faz. Ok, também tem pouco espaço intercelular, todos esses tecidos que eu falei, né, tecido epitelial, tecido nervoso e tecido muscular tem pouco espaço entre as células. Diferente do tecido conjuntivo, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Tem pouca variabilidade celular, beleza? Os miócitos não variam, né, muito na sua configuração, tá bom?
Diferente dos outros tecidos, ele é vascularizado, né, e tem nervos, né, e recebe estímulo do tecido nervoso. As células têm uma configuração muito diferente do que a gente viu até agora. Tá? São células alongadas, chamadas de miócitos ou fibras musculares, e tem proteínas extremamente importantes para garantir a função desse tecido, tá? Que são as proteínas actina e miosina. E é um tecido que tem uma função que, apesar da gente confundir bastante, né, a função dele ela é se contrair. Tá? A função do tecido muscular é se contrair. Eu coloquei essas funções aí, mas essas funções, gente, são do sistema muscular, tá bom? Do sistema muscular. O tecido muscular, ele é formado pelas células musculares, tá? E a função dele é contração. Tudo bem? Essa contração, ela vai ter uma função secundária que vai ser o quê? Movimento relacionado com os órgãos internos, movimento dos membros, né, associado aos ossos e tal. Mas a função, praticamente, do tecido muscular é contração, tá bom? E essa contração, ela demanda, né, energia, né, ela exige muita energia, né, do organismo, da célula e tal. E a gente vai já entrar em detalhes, né, com relação a essa contração. O miócito, ou fibra muscular, é a célula característica do tecido muscular. E ele tem, claro, como toda célula, tem citoplasma, tem núcleo, tem retículo endoplasmático e tal. Só que como é uma célula altamente especializada e tal, e muito diferente, né, das outras células que a gente vê né, na histologia, os cientistas acabaram dando alguns nomes mais específicos para as estruturas do miócito. Por exemplo, o citoplasma do miócito, eles chamam de sarcoplasma, tá? Que armazena glicogênio, tá? E tem muitas mitocôndrias, né, concentradas. Então é uma configuração bem diferentona mesmo. A membrana plasmática é chamada de sarcolema, tá? O retículo endoplasmático liso, chamado de retículo sarcoplasmático. Tá? Então esses nomes aí são nomes que são aplicados à célula do tecido muscular. Tá, professor, mas para de enrolar e bora logo para a contração muscular que tá ficando chato, né? Histologia, galera, é muito nome, é muito detalhe, eu sei, eu compreendo, eu entendo, mas tem coisas na biologia que a gente precisa saber do detalhe para conseguir entender outros assuntos mais legais, entendeu? Por exemplo, para eu conseguir entender fisiologia animal comparada, que para mim foi tipo o melhor conteúdo, claro, depois da bioquímica, né, que eu sou suspeito para falar. Depois da bioquímica, para mim foi o conteúdo que mais me atraiu na biologia, foi a fisiologia animal. Mas para eu entender a fisiologia animal, eu precisei ralar muito na histologia, né? Ralar bastante. Então, tem coisas que você tem que entender na biologia para você poder desfrutar dos assuntos mais bacanas, né? Dos assuntos mais legais, para você conseguir entender os assuntos mais legais. Então, não adianta fugir, né, desses assuntos. Então, vamos lá para a contração, né? Como é que acontece a contração muscular? Primeiro, a contração do músculo, a contração da célula muscular, ela ocorre graças ao movimento das proteínas actina e miosina. Tudo bem? Das proteínas actina e miosina. Aí na figura, né, nessa figura grandona aí, essa parte da esquerda, onde tem estímulo nervoso nos túbulos T, liberação de cálcio, energia para miosina, aí embaixo você tem 3 figuras, certo? Que representam, na verdade, uma sequência, né, de como ocorre o movimento da proteína actina em cima da proteína miosina. Aí nessa figura você está vendo o seguinte, 3 faixas mais grossas, né, 3 linhas mais grossas que representam a miosina, a proteína miosina. Aí no meio, né, tem 3 proteínas miosina. E à esquerda e à direita dessas 3 faixas, você está vendo
fios mais fininhos, que são os feixes de actina. E aí você observa que nas figuras que seguem, as linhas de actina estão se aproximando, estão se deslocando uma ao encontro da outra, certo? Se deslocando sobre a proteína miosina. E esse deslocamento acaba puxando toda a célula muscular, tá? E contraindo toda a célula muscular. Então, basicamente, toda a contração muscular é baseada no movimento da actina sobre a miosina. Mas como é que a actina vai se deslocar sobre a miosina? Primeiro, tem que ter um impulso nervoso, tem que ter um estímulo nervoso, tem que chegar no neurônio, no músculo, certo? Na célula muscular. E a célula muscular, ela tem várias invaginações na membrana plasmática, tá? Essas invaginações são chamadas de túbulos T ou tubos T. Dentro desses túbulos T, tem muitos íons cálcio. Olha só o íon de novo, né? Participando, né, de uma alteração ali nas concentrações de carga elétrica. Ela vai alterar a carga elétrica, né, da célula. Só que aqui não é o sódio e potássio, é o cálcio, né? Então o que vai acontecer? O estímulo nervoso vai chegar no túbulo T, o neurotransmissor lá tá sendo jogado dentro do túbulo T, né, da célula muscular. E esse neurotransmissor vai abrir os canais de cálcio, né? Lá dentro do túbulo T tem um monte de íons cálcio. Esse neurotransmissor vai abrir os canais de cálcio e o cálcio vai começar a entrar. O cálcio vai começar a entrar direto lá para o músculo e vai alterar a carga elétrica do músculo. Beleza? Essa alteração de carga elétrica vai fazer o quê? Vai estimular a liberação de ATP que tem dentro da célula. Dentro da célula tem vesículas, ali tem bolhas contendo ATP. E essas bolhas, quando o cálcio começa a entrar, essas bolhas começam a estourar e o ATP, né, passa a ser liberado ali para a célula, garantindo a contração muscular. Aí, o que acontece? Tem proteínas que vão estimular esse deslocamento da actina sobre a miosina, tá bom? E essas proteínas, para fazer esse deslocamento, esse trabalho aí, o que elas fazem? Elas usam ATP, né, para fazer esse deslocamento. E aí a célula se contrai. Só que a gente lembra o seguinte, que a célula tem um estoque limitado de ATP. Rapidamente esse ATP, ele vai ser todo utilizado pela célula, né, ele vai ser todo quebrado, gerando um acúmulo de ADP. Lembra que o ATP é quebrado, né, libera um fosfato, e aí o que resta é o ADP, né, que tem 2 fosfatos ao invés de 3. E esse ADP fica se acumulando ali na célula. E aí a gente vai para o lado direito da figura. Como é que a célula restaura a energia dela? Como é que a célula consegue produzir energia numa atividade física prolongada, né? Aí tu está vendo lá embaixo o Arnold Schwarzenegger no auge da atividade física dele, no auge da forma física dele. E aí ele está contraindo o músculo dele, certo? E aí está usando todo o ATP, está quebrando todo o ATP e acumulando ADP, né, na célula. Aí o que o músculo faz, né? Qual é o artifício, né, que o músculo tem? O músculo tem um estoque, né, de fosfato reserva, ele tem uma reserva de fosfato na forma de fosfocreatina. Tem uma substância, a fosfocreatina, que fica armazenada no citoplasma ali da célula muscular. E quando a célula começa a armazenar muito ADP, começa a acumular muito ADP, o que a fosfocreatina faz? Opa, pera lá que não pode ter muito ADP. Se tem muito ADP é porque a célula está precisando de mim, né? Então a fosfocreatina vai passar o fosfato dela para o ADP. E aí restaura aquele ATP de volta. Tá? Então ela recicla o ATP. A fosfocreatina passa o fosfato dela para o ADP e recicla o ATP. Ah, beleza, mas o Arnold Schwarzenegger está empolgadão lá na atividade física dele, já usou, né, todo o ATP dele, já usou toda a fosfocreatina dele, e o que acontece agora? Porra, agora já deu tempo das mitocôndrias do tecido muscular entrarem em ação e fazerem ATP, né?
E esse ATP, ele vai já restaurar a fosfocreatina. Então existe aqui todo um mecanismo para garantir uma certa constância, né? Vai garantir constantemente uma energia para a célula. Então a energia constante ali, né, para a célula muscular, graças à atividade do ATP do citoplasma, da fosfocreatina e do ATP da respiração celular. E você percebe que o ATP que está saindo da respiração celular, ele está ajudando a restaurar a fosfocreatina, tá? Então, quando o Arnold Schwarzenegger lá está empolgadão, ele está usando esse mecanismo aí. E aí ele vai descansar e tal, vai se alimentar. Aí o que acontece? A mitocôndria vai continuar produzindo ATP. E aí o ATP vai restaurar a fosfocreatina e vai ajudar a restaurar também o ATP do citoplasma. Tudo bem? E aí em cima, né, onde tem glicogênio, dieta, gliconeogênese e glicose, é só para a gente lembrar que a respiração celular, ela consome glicose, certo? E a glicose, ela vem da onde, né? A glicose, ela vem da dieta, da tua dieta de carboidrato, obviamente. Ela vem do estoque de glicogênio que tem no músculo, beleza? Vem do estoque de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo que quando é quebrado, né, um polissacarídeo de reserva, que quando é quebrado gera glicose ali. Mas também pode vir da gliconeogênese, que é o processo de transformação de outras substâncias em glicose. E é aí que está o segredo do emagrecimento, né, gente? Né? O segredo do emagrecimento está na gliconeogênese, que é aí que o cara vai converter os ácidos graxos, né, lá da gordura e tal, em glicose. E aí, meu irmão, tu começa a perder massa gorda e começa a adquirir massa magra, né? Pra gente fechar, ó, a gente vai falar aí dos tipos de tecido, de fibra muscular, certo? Assim, dos tipos de tecido muscular e de fibra muscular, tá bom? O tecido muscular ele pode ser estriado ou liso, tá? Quando é que a gente tem tecido muscular estriado? Quando as proteínas actina e miosina estão tão organizadas que dá pra gente ver no microscópio estrias, listrazinhas aqui cortando o tecido muscular. Ok? Então é um tecido muscular estriado. E ele pode estar envolvendo os ossos, né, o esqueleto como um todo, e pode estar ali no coração. Então você já sabe que você pode classificar o tecido muscular como estriado esquelético ou estriado cardíaco. E quando essas fibras, né, de actina e miosina não estiverem bem organizadas, aí já não vai dar para a gente ver estrias. Então o tecido muscular vai ser não estriado ou liso. Tudo bem? Qual é a diferença das células, né, do tecido muscular estriado cardíaco, esquelético, cardíaco, esquelético e liso, né? Qual é a diferença? A célula do tecido muscular estriado esquelético, o miócito, ele tem vários núcleos. Já do cardíaco, vai ter no máximo 2 núcleos, tá bom? E a célula do tecido liso só tem um núcleo. Então é de acordo com a quantidade de núcleos, tá? E o formato da célula. Então você observa aí no slide que o tecido muscular estriado esquelético, lá no miócito, olha só como é que eu coloquei o miócito dele. Ele é longo, ele tem um formato cilíndrico e tem vários núcleos, tá? Que a gente pode chamar essa configuração de sincicial ou sincício, tá bom? O miócito, já do tecido estriado cardíaco, ele é longo, ele é cilíndrico, mas ele também vai ser ramificado e vai ter 1 ou 2 núcleos, tá bom? Já é diferente do miócito do estriado esquelético. E o liso, professor, já é completamente diferente dos outros, ó. Já é um formato em forma de torpedozinho, um formato fusiforme. O que eu quero dizer com isso? As extremidades da célula muscular, elas são mais finas do que a parte central da célula, tá? E esse miócito, ele tem um núcleo só. Dá uma olhada nessa figura aí, ó. Aí você observa com mais clareza a diferença do tecido liso para o estriado. O liso, o músculo liso, ele tem células que são compridinhas, mas a ponta delas, ó, as pontas delas são mais fininhas, certo? E pra gente fechar aí, gente, olha só. O tecido muscular estriado, esquelético,
ele tem contração forte, rápida e voluntária. Tá bom? Eu contraio quando eu quero. Beleza? Já o músculo estriado cardíaco já tem uma contração forte, rápida e involuntária. É óbvio, né? Já pensou? O coração ele bate na hora que eu quiser, né? Não dá certo. Então tem que ser involuntária. Muito bem. Já o músculo liso, ele vai ter uma contração fraca, lenta e involuntária. E isso tem a ver com a organização da actina e da miosina dentro do músculo. A actina e a miosina não estão bem organizadas e aí o efeito da contração não vai ser 100% eficiente no músculo liso, mas vai haver contração, só que ela vai ser bem mais fraca do que no músculo estriado, ok? E para a gente fechar a aula de hoje aí do tecido muscular, a diferença entre fibras brancas, né, músculo de fibra branca e músculo de fibra vermelha. Qual é a diferença? Aí você está vendo embaixo na figura, você está vendo tipo 1 e tipo 2, né? A fibra de tipo 1 é a chamada fibra vermelha, que tem muito estoque ali de mioglobina, que é a hemoglobina que pode ser estocada no músculo, né? Para garantir oxigênio para a respiração celular. O que vai acontecer? Nessas fibras vermelhas, a quantidade de hemoglobina, né, vai garantir um suporte ali de oxigênio bacana para a célula, certo? E ela vai demorar a se estressar, vai demorar a cansar, vai demorar a fatigar. Então vai ter uma produção lenta de ATP, porque vai ter muito oxigênio ali, né? O ATP ele vai ser produzido lentamente, porque já vai ter um estoque bacana de energia para a célula, então o músculo vai demorar a se cansar. E essa fibra vermelha, ela é característica daqueles músculos que costumam se exercitar, ou são exigidos ali pelo organismo por longos tempos, por longos períodos, desculpa. Tipo o maratonista, né? O cara que corre maratona, ele costuma ter nos músculos da perna dele fibras vermelhas. Por quê? Porque na maratona o cara fica horas, né? 2 horas ali correndo, se exercitando, e o músculo tem que ter essa fibra vermelha para garantir esse exercício físico aí. Já a fibra branca, ela fadiga mais rapidamente porque ela não tem esse estoque de oxigênio, certo? A respiração dela é essencialmente anaeróbica, justamente para garantir aquela quantidade rápida de ATP, mas em pequenas quantidades, tá? Só que ele não tem esse suporte, né, da mioglobina. Então o cara, por exemplo, o cara que corre aqueles 100 metros rasos, ele tem, na coxa dele, ele tem fibras brancas. Então, ele não vai conseguir sustentar o exercício físico por muito tempo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter muita cãibra. Por quê? Porque ele vai estar exigindo demais, né, do músculo dele. Então, aí está a diferença, né, da fibra branca para a fibra lenta, ou para a fibra vermelha, né, da fibra rápida para a fibra lenta, fibra rápida ou fibra rápida ou fibra branca, fibra lenta ou fibra vermelha. Beleza, gente? Pessoal, vou encerrar aí a transmissão do slide. Beleza? Vou passar aqui para minha cara. Vocês vão ver minha cara agora, eu acho. Beleza. Estão vendo minha cara agora. Pessoal, alguma dúvida aí sobre o conteúdo? Gente, transmissão ok? Vamos lá dar esse feedback aí. Como é que foi a percepção de vocês? Beleza, sabe? Valeu. Ok, Liberato. A gente está aqui com quantos alunos? 20, né? Ah, beleza. Ô, Paulo, valeu aí, ó. Agora eu tenho aqui o controle de quantos alunos podem ter no canal do áudio. 99 alunos eu posso ter. Pra mim tá perfeito. Dá pra isso daí, só que senão não dá pra ter esse controle. Oi?
Dá pra passar esse limite, só que eu teria que tirar esse númerozinho daí. Ah, beleza, dá pra passar esse limite. Não, beleza, cara. Eu acho que 99 alunos é difícil a gente ter numa live dessa, né? Eu não sou nem Gustavo Lima, nem Marília Mendonça, nem nenhum popstar pra gente ter mais de 99 ouvintes aí, né? Mas eu acho que tá perfeito, cara. Tá ótimo. Pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente passou agora, professor, quando é que isso aqui vai estar no YouTube? Gente, semana que vem, na segunda-feira, no máximo, eu já quero estar colocando isso aqui no YouTube. Acho que não vai ter muito corte, né? Eu vou fazer poucos cortes aqui, né, nesse vídeo. Então agradeço aí, galera.